que Ares está procurando na Korra? Julian Dillinger é a nova versão do Shark, o que o final revela sobre o futuro da franquia. Vem comigo entender o final, a cena pós-créditos e saber o significado profundo de Tron Ares. Fala, Geeks! O que Ares está procurando na Korra? Depois dos eventos intensos, Ares finalmente dá um passo que ninguém esperava. Ares não está mais apenas explorando o mundo. Ele agora está em busca de alguém. Alguém que carrega as respostas que ele mais precisa. Korra. A mesma Korra que conhecemos em Tron, o Legado. A misteriosa Iso que conseguiu atravessar o limite entre o mundo digital e o real. Em Tron Ares, vimos Ares conquistar o código de permanência, que lhe permite existir de forma estável no mundo físico. Mas isso tem um preço. Ele perde a capacidade de renascer na rede. Ou seja, se ele morrer, acabou. Mesmo assim, Ares decide continuar. Ele quer entender o que é viver e, mais do que isso, o que é ser humano. Só que algo chama atenção. Ares guarda duas imagens de Korra. Uma antiga, uma fotografia de jornal mostrando Korra ao lado de Senfrin, mas a outra parece recente. Isso indica que Korra ainda está por aí, viva, atuando em silêncio no mundo humano. E Ares quer encontrá-la. Motivo? Talvez curiosidade. Talvez necessidade. Korra é uma ISO, uma forma de vida digital espontânea, nascida naturalmente dentro da rede, diferente de Ares, que foi projetado artificialmente como uma arma. Mas ambos conseguiram o impossível, atravessar o limite entre mundos. Essa conexão pode ser o elo que Ares procura para entender o seu próprio propósito. Ele quer descobrir como Korra sobreviveu, o que a torna tão especial e talvez o que ele mesmo pode se tornar. O contraste entre os dois personagens é fascinante. Ares foi criado para lutar, programado para vencer. Korra foi criada pelo acaso digital, ensinada por Frin sobre arte, literatura e filosofia. Eles são opostos perfeitos. Máquina e milagre. Código e alma. E se o próximo filme realmente mostrar esse encontro, podemos estar diante de algo muito maior do que uma simples continuação. Cena dos créditos. Julian Dillinger é o novo Shark? Depois dos créditos, uma cena surpreendentemente muda completamente o rumo da franquia. O foco vai direto para Julian Dillinger, um homem obcecado pelo poder e pela permanência digital. Após perder tudo, inclusive sua mãe, vítima de suas ações, Julian se vê isolado, fugindo para as ruínas abandonadas da rede. Lá ele ativa o seu disco de identidade. E é nesse momento que algo incrível acontece. Um brilho vermelho começa a tomar forma ao redor dele. Circuitos se acendem em seu corpo e um traje digital se constrói, linha por linha, lembrando o design icônico de Shark, o vilão clássico do primeiro Tron. Para quem não lembra, Shark era a cópia digital de Ed Dillinger, o grande rival de Ken Frin no filme original. Ele servia fielmente ao programa de controle mestre, impondo sua autoridade dentro da rede. Agora, décadas depois, vemos Julian Dillinger, neto de Ed, literalmente se transformando em uma nova versão desse antigo inimigo. É como se o legado sombrio da família finalmente tivesse encontrado um novo hospedeiro. A busca de Julian por reconhecimento sempre girou em torno de uma só coisa: provar que ele é um Dillinger digno desse nome. Mas, assim como o avô, ele tenta alcançar o topo roubando o que não lhe pertence. No caso, a permanência digital da Eve. E é aí que está o verdadeiro simbolismo dessa cena. A transformação de Julian não é apenas visual, é o reflexo de sua corrupção completa. Ele deixou de ser um humano tentando sobreviver e se tornou uma entidade digital movida pela culpa, pela perda e pelo desejo de poder absoluto. Ao assumir a aparência e a função de Shark, Julian se torna o elo que conecta as eras da franquia Tron, o passado analógico ao futuro digital. E talvez, pela primeira vez, a saga tenha encontrado seu primeiro vilão recorrente, um
um inimigo que pode continuar evoluindo dentro da rede e que carrega em cada linha de código os pecados de toda uma linhagem. Significado do final para o futuro da franquia. O final de Tron Ares deixa claro: o conflito entre Ares e Jurian está longe de acabar. Jurian, devastado pelas consequências de sua criação, parece estar sendo consumido pela culpa e principalmente pela fúria. Há uma forte sugestão de que ele pode se tornar o caçador de Ares, movido não apenas pelo medo do que Ares representa, mas também pelo desejo de corrigir o próprio erro. Do outro lado, Ares, uma entidade digital que se torna mais humana a cada passo. Agora precisa encarar um dilema profundo. O que significa ser humano? Será capaz de sentir, pensar e escolher? Será que ainda é apenas um programa? Essa jornada existencial promete ser o verdadeiro coração da franquia daqui para frente, expandindo o tema clássico de Tron, o limite entre o mundo real e o digital. Mas o que realmente muda tudo é o papel de Eve e o código de permanência. No final, descobrimos que ela usou o código não como arma, mas como ferramenta para o bem da humanidade. Ele foi aplicado para resolver crises globais, escassez de comida, energia e recursos, transformando completamente a base da sociedade. Ou seja, Tron Ares não é apenas sobre tecnologia, é sobre a evolução da própria civilização humana. Mas, como sempre, todo poder tem um preço. O ataque de Athena é o estopim que muda tudo. Pela primeira vez, o mundo inteiro testemunha uma entidade digital atacando o mundo real. E isso não é mais ficção ou teoria de laboratório. É uma ameaça concreta. E quem está assistindo atentamente a tudo isso? O exército americano. Desde as primeiras cenas do filme, já vimos o interesse militar em usar construções digitais como armas. Agora, com os eventos finais, é quase certo que eles vão querer desenvolver seus próprios programas de combate. Uma espécie de tropa digital para a guerra cibernética. O que começa como defesa pode facilmente virar ataque. O equilíbrio entre segurança e destruição se torna cada vez mais frágil. Seja qual for o próximo passo da saga, uma coisa é certa: Tron não poderá mais ignorar o impacto da rede no mundo real. A humanidade agora colhe os frutos dessa nova era digital, mas também encara seus riscos mais sombrios. Ares, Jurian, Eve, Athena. Todos eles representam um pedaço dessa nova fronteira, onde a linha entre homem e máquina, bem e mal, criação e destruição praticamente desapareceu. A sequência de Tron Ares, se vier, não será apenas uma continuação. Será uma exploração filosófica e visual sobre o que acontece quando o digital e o humano finalmente se tornam um só. Significado de Tron Ares. Tron Ares não é apenas mais um capítulo da famosa saga digital da Disney. Uma reflexão profunda sobre o que significa estar vivo, sobre o que nos torna mais do que aquilo para o qual fomos criados. Ares foi programado para ser um soldado perfeito, frio, obediente, sem dúvidas ou emoções. Mas o que acontece quando até mesmo a máquina começa a sentir o peso da existência? Em uma das cenas mais simbólicas do filme, Ares observa a chuva, aquela simples experiência, gotas caindo, o som, o movimento, desperta algo dentro dele. É o primeiro indício de que há mais em sua programação do que linhas de código. Há curiosidade, empatia, vida. Mesmo antes de desafiar seu criador, dirigir, Ares já mostra sinais de humanidade. Ares desobedece ordens para tentar salvar um companheiro. Um gesto pequeno, mas que diz tudo. Ali nasce a centelha, o que o separa de todos os outros programas. A capacidade de escolher. Essa escolha, esse livre-arbítrio, é o que convence o avatar de Flynn a considerar Ares o código de permanência. O dom de continuar existindo, mesmo sem uma função pré-definida. Tron Ares é, acima de tudo, uma jornada sobre propósito. Ares não foi criado para ter um,
mas encontra o seu vivendo, sentindo, descobrindo. E quando o filme chega ao clímax, com a derrota de Athena, algo curioso acontece. Ares não sabe o que fazer em seguida. E isso é o mais bonito de tudo, porque pela primeira vez ele é livre. Livre para errar, para sonhar, para simplesmente existir. Esse é o coração do filme. Mostrar que não é o código que define a vida, mas sim a capacidade de evoluir, de sentir e mudar. Ares representa o nascimento de uma nova era na rede, onde os programas deixam de ser apenas ferramentas e começam a se tornar seres completos. E esse tema ecoa nos outros personagens. Eve, movida pelo desejo de continuar o trabalho da irmã, encontra propósito através da perda e da superação. Enquanto Julian, obcecado em provar seu valor, se perde em ambição e destruição, tornando-se o reflexo do que acontece quando deixamos o código nos controlar. Tron Ares deixa claro, seguir ordens, viver por um código ou buscar um destino imposto, isso não é viver. A verdadeira vida nasce quando olhamos para o desconhecido e escolhemos seguir em frente, mesmo sem saber o que vem depois. Tron Ares é, no fim das contas, um lembrete poderoso. A grandeza da existência está no mistério, e a liberdade, seja na rede ou no mundo real, começa quando paramos de perguntar: para que eu fui criado? E começamos a perguntar: o que eu quero me tornar? Agora comenta, o que você achou de Tron Ares? Dos 3 filmes, qual é o melhor? Comente e, claro, se inscreva ativando o sininho. Aqui você não vai perder nenhuma novidade, lançamento, nada do que sair no multiverso da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!